Bom dia! Vamos para mais um devocional? Hoje a gente vai terminar o livro de Romanos, então vamos ler o capítulo 16, que diz assim: Saudações pessoais. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Aqui, nessa primeira parte do capítulo 16, Paulo, ele se dedica a cumprimentar, os irmãos, a quem ele, presta certa honra, Fala aqui de características deles que os ajudaram, que trabalharam no Senhor, que são aprovados em Cristo, que são esforçados na obra do Senhor, Então, ele lembra aqui de nomes, especificamente, pessoas que, ele conhece e sabe o trabalho delas no Senhor, Que bacana, da parte de Paulo, A gente vê realmente o amor que ele tem, pelas igrejas, pelos irmãos, e a ponto de lembrar, os nomes, as características de cada um, Tem muita coisa que pequenos detalhes que a gente poderia se estender mais, mas fica para uma próxima. Mas é bacana isso, Ele cumprimentar nominalmente, os irmãos. E dar uma orientação, Saúdem uns aos outros com beijo santo, O beijo, ele tem uma característica, antigamente de honra, Então, honrem uns aos outros, valorizem uns aos outros, com beijo, com ósculo santo, Continuando. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Então, aqui ele começa a dar uma advertência, Olha, cuidado com pessoas que queiram dividi-los, Que queiram colocar empecilhos, barreiras para o ensinamento que vocês têm recebido, de Cristo Jesus, para que não se desviem disso, Aí ele fala que características, dessas pessoas, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, seus próprios interesses. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. A gente ainda vê isso hoje. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal, Que ele fala sobre pureza, Sem malícia, vamos ser puros, Não vamos buscar o que é mal, vamos
focar em ser sábios no que é bom, em conhecer a bondade, conhecer o que é bom. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que nele ele dá um incentivo, ele lembra eles da nossa esperança, né? Em breve, né? O Senhor ele voltará e ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, aqui ele vai começar a falar dos irmãos que estão com ele, né? Né? Igual a gente fala, manda um abraço para, né, fulano. Aqui ele começa isso, né? Fala, Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Ou seja, Paulo está ditando e era Tércio que estava escrevendo a carta, né? E ele também manda saudações, né, para os irmãos. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos. Então, Gaio é quem está os recebendo, né? Envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto envia-lhes saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Aqui ele encerra as palavras dele para a igreja, né? Para os de Roma, mas ele não acaba o livro aqui, né? Ele acaba o livro dando toda a honra e toda a glória a Deus, dizendo assim: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Né, assim a gente encerra o livro de Romanos, né, com Paulo totalmente centrado em Cristo, né, voltado a Cristo, não a si, né, e declarando, né, o amor que ele tem, a preocupação que ele tem com as igrejas, né. Então a gente vê que sempre o Senhor, quando ele nos chama e cada vez que a gente conhece mais a Deus, a gente não se volta para nós mesmos, a gente se volta para o outro, né? O evangelho é sobre o outro, é sobre serviço, né? Não é sobre nós, é sempre sobre o próximo, né? Então, que a gente possa, ao ler e conhecer cada vez mais a palavra, a gente possa alcançar essa característica de amar o próximo, como o Senhor nos amou, né? E assim como Paulo, se importar com o puro evangelho, né? Não um evangelho que se trata de nós, não um evangelho para, né, servir aos nossos próprios interesses, mas um evangelho que faz nos olhar para fora, olhar para o outro e amá-lo. E a melhor forma de amar é pregar o evangelho, para que todos sejam salvos, né? E tenham a herança eterna, né, que o Senhor deixou para nós. Então, até o próximo devocional.